Se alguém chegasse para você e dissesse em uma conversa: eu sou o caminho e a verdade e a vida, como é que você reagiria? Ficaria meio espantado, né? Ainda mais no mundo tão relativista como nós vivemos, né? Que nós vivemos hoje. Alguém chegasse e dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seria algo espantoso, né? E é claro que nós ficaríamos céticos, né? Tanto você como se alguém chegasse para mim, eu ficaria cético. Porque quem poderia fazer tal afirmação? No mínimo, nós diríamos que ele é louco, né? Em afirmar isso. Mas teve um homem que afirmou com convicção ser o caminho, a verdade e a vida. E não foi apenas por uma mera autoafirmação, mas porque ele era, é e sempre será. E esse homem é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que encarnou e habitou entre nós. E hoje ele vive e reina para todo sempre. E tem todas as coisas sob o seu poder. E continua afirmando para o mundo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é sobre essa afirmação de Jesus o tema do vídeo de hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis e nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Firmado na Palavra, seção EBD, onde hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem por tema o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Temos como base de estudo, de objeto de estudo esse trimestre, justamente o quarto evangelho, o evangelho do apóstolo João. E, como nós já falamos, a lição de hoje vai tratar da afirmação de Jesus, que é o Verbo de Deus, quando ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. E o texto áudio da lição, que está lá em João 14, verso 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Uma declaração feita por Jesus a partir da dúvida do discípulo Tomé, que muito provavelmente era uma dúvida dos demais discípulos. Quando Jesus afirma que os seus discípulos sabiam para onde ele iria e já conheciam também o caminho. Então Tomé questiona e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa afirmação de Tomé para qualquer outro mestre seria desanimadora, porque eles passaram com Jesus pouco mais de 3 anos, mas ainda não compreendiam de fato quem era a pessoa de Jesus e a sua missão. Mas Jesus pacientemente responde a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus ele não diz ninguém vai ao Pai, mas sim ninguém vem ao Pai. Talvez alguém possa dizer que ninguém vai ao Pai seria mais lógico, né? Mais correto dentro da nossa língua portuguesa, né? Mas por que Jesus ele diz ninguém vem ao Pai e não ninguém vai ao Pai? A resposta, a gente pode começar a construir o início dessa resposta
nos versículos seguintes, quando Filipe, ele chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E aí Jesus responde: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e ainda não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai? Ou seja, Jesus estava tão identificado com o Pai, eles estavam tão em comunhão, que não era necessário desviar o olhar de Jesus para ver o Pai. O próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. E essa afirmação, ela não é um apoio à visão unicista, não. Jesus, quando ele faz essa afirmação, eu e o Pai somos um, ele expressa a unidade de natureza e vontade entre ele e o Pai. Mas não que eles fossem a mesma pessoa. Não, são pessoas distintas. Agora, a sua identificação e unidade com o Pai eram provadas através das palavras e das obras. Olha o que ele diz a Filipe, ali no verso 10 e 11 do capítulo 14. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Um outro texto que nos ajuda a entender o porquê Jesus ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então é por isso que não tinha como Jesus dizer: ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai. Vocês precisam achegar-se a mim, estar perto de mim e estarem comigo, seguir os meus passos, observar, obedecer os meus mandamentos, porque eu sou o único acesso ao Pai. E aí nossa verdade prática, ela diz assim: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, não há outra forma de um homem ter acesso a Deus, se reconciliar com Deus, se não for se achegando a Jesus Cristo. E o tema da lição de hoje está baseado no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso de 1 a 15. Na semana passada nós estudamos a lição de humildade dada por Jesus aos seus discípulos através de um costume da época, o lava-pés. E o capítulo 13 foi o texto base para aquela lição. E hoje Jesus ainda está no cenáculo com seus discípulos, ainda dando instruções, confortando-os, fortalecendo os seus discípulos, porque as próximas horas eles viveriam a agonia da incerteza, Viriam Pedro negar Jesus, já tinham ouvido que um deles iria o trair, e eles estavam ali meio confusos
e as próximas horas ainda ia trazer muita confusão para a mente dos discípulos. E aí nós vamos ver no início ali do capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim. Ou seja, permaneçam crendo em tudo aquilo que eu falei. Eles iriam ver Jesus ser preso, eles iriam ver Jesus ser levado ali pelas ruas de Jerusalém, ensanguentado, e eles precisavam estar firmes, em tudo aquilo que Jesus havia falado, porque Jesus, durante todo o seu ministério, ele havia falado sobre a cruz, ele havia falado sobre a necessidade de morrer crucificado, sobre a sua morte, sepultamento e sobre a sua ressurreição. E agora estava chegando a hora, estava se aproximando a hora do Filho de Deus ser glorificado, porque a cruz, ela não era, apesar de ser aos olhos humanos um final trágico, mas na verdade, no âmbito espiritual, era uma grande vitória. Ali Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário de Jesus ali na cruz, iria conceder oportunidade de salvação para a humanidade, para todos que crescem. Então a cruz era a grande vitória. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, não haveria possibilidade de salvação. É bom lembrar que essas próximas instruções e promessas que Jesus faz aos seus discípulos, Judas não ouviu. Jesus dá essas instruções e promessas aos 11, porque Judas não está mais entre eles. Se nós voltarmos um pouco, no verso 30 do capítulo 13, nós vamos ver que João, ele vai deixar registrado que depois que Judas, ele recebe o bocado molhado, ele sai para dar continuidade ao seu intento, para dar continuidade ao seu plano de traição. E no verso 31, do mesmo capítulo, do capítulo 13, João vai reiterar que depois que ele saiu, aí Jesus ele diz: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Então Judas, a partir daí, não está mais fazendo parte do grupo dos discípulos, que mais tarde seriam os apóstolos. Judas, infelizmente, passou 3 anos, passou mesmo período que os demais apóstolos com Jesus, mas não deixou que as palavras de Jesus entrassem em seu coração. Tanto que, como nós já falamos na semana passada, que Jesus diz a Pedro: vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque Judas, apesar de ter também participado do Colégio dos 12, mas ele nunca se converteu, ele nunca entendeu o propósito de Jesus. Ele sempre teve uma visão social, política, entendia que Jesus ele poderia ser o Messias e fazer a revolução que restituiria, livraria a nação israelita da opressão romana e restituiria o reino a Israel. Então ele sempre teve essa visão, ele tinha esse objetivo e ele sempre teve essa visão. É tanto que alguns dizem que essa barganha que ele fez com os líderes ali
dos judeus para entregar Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, era porque ele até cria que Jesus poderia se livrar, como das outras vezes, da tentativa de prisão. Mas era o momento, havia uma profecia sobre o traidor e, infelizmente, os objetivos de Judas vieram a calhar para que ele fosse um candidato propício para ser o traidor de Jesus. Nós encontramos Jesus aqui no capítulo 14, fazendo promessas aos seus discípulos, bem como também afirmando ser o caminho, a verdade e a vida. Como caminho, Jesus não é apenas o guia, o mestre ou legislador como Moisés. Ele pessoalmente é a porta que se abre para nós trilharmos o caminho de volta à árvore da vida, que teve sua passagem, o seu caminho fechado quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. Mas como o autor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 10, versos 19 e 20, que nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou através do véu, isto é, da sua carne. O autor ele escreve isso fazendo referência ao sacrifício vicário de Jesus e à sua ressurreição gloriosa, pela qual nós temos a garantia, o penhor de novamente podermos adentrar na presença de Deus. É a garantia de que novamente podemos nos achegar à sala do trono diante de Deus, pois agora o caminho foi novamente aberto. É por isso que, é claro, na sua humanidade, Jesus ele estava angustiado, mas apesar da intensa pressão emocional que enfrentava na sua humanidade, Jesus ele sabia que o seu sacrifício traria o benefício da salvação para a humanidade. Mas ele também é a verdade, pois sendo ele o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai, aquele que é o único caminho pelo qual o homem pode se reconciliar com Deus, que é a verdade, como o profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 10, afirma, não tem como Jesus deixar de ser a verdade. Jesus, que é o grande eu sou, o Deus encarnado, veio e mostrou durante a sua peregrinação aqui na terra o que o homem deveria ser, a imagem expressa de Deus. Mesmo porque ele é a fonte do conhecimento e a verdade que nos permite entender o mundo e a nós mesmos, pois ele nos revela a verdade sobre a natureza humana, sobre o pecado e sobre Deus. E com isso, ele nos liberta da escravidão do pecado e da ignorância, da escuridão em que esse mundo está imergido. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se expressa plenamente em Jesus Cristo. E em um mundo cada vez mais relativista, onde cada um tem a sua verdade, nós precisamos ter o nosso olhar fixo em Jesus, pois ele é a nossa referência. Mais do que isso, seguindo os seus passos, nós seremos salvos, pois ele é a verdade de Deus, revelada ao mundo para a salvação da humanidade. Mas ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida.
Nós sabemos que o termo grego que o apóstolo João usa para se referir à palavra vida é zoe, pois significa que Jesus é a fonte da vida, tanto física como espiritual. Toda vida no universo subsiste por ele, Jesus. Ele é o sustentador, e por isso, somente através dele, a vida eterna ela é possível. Ele mesmo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, querido, não há outra forma, não há outro caminho, não há outra verdade que possa nos conceder vida eterna. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra forma. Você pode já ter ouvido que todos os caminhos levam a Deus, que cada religião ela tem uma verdade que termina conduzindo o homem a Deus. Não. A realidade é que o único caminho que reconcilia o homem a Deus é Jesus Cristo. Não há outra forma. Se você realmente quer ser salvo, quer reconciliar-se com Deus, ter comunhão com Ele, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o acesso. Ele é o único caminho. Muito bem, queridos, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus continue abençoando a você, seu ministério, sua família. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você assim desejar, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Que Deus continue te abençoando e até a próxima lição.